Então, meu amigo, a coisa tá realmente feia, de maneira que, olha só, não gosto de ficar fazendo profecias catastrofistas, vaticínios apocalípticos, ser o profeta do caos por aqui não, mas parece que o Brasil acabou mesmo, porque o Banco Central tentou intervir de novo na cotação do dólar, vendeu quase 5 bilhões de reais, de dólares, né, numa sentada só, e se você tem me acompanhado aqui nos últimos dias, você sabe que esse é mais ou menos o valor que o Banco Central já tinha vendido na semana passada para segurar o ímpeto da moeda norte-americana. Isso não foi suficiente, porque o dólar atingiu um novo recorde, de tal maneira que a própria agência EBC teve que colocar isso aqui no seu título, na chamada. Dólar sobe para R$ 6,09 e bate recorde nominal de cotação, mais um recorde negativo nesse governo Lula, de sorte que a gente nem sabe onde que essa moeda, a moeda norte-americana, vai parar até o final desse ano. Meu amigo, que mês de dezembro complicado para o brasileiro, né? É claro que a causa disso tudo é esse pinguço cachaceiro, que agora parece que colocaram mais titica na cabeça dele nessa cirurgia, saiu falando bosta já, é impressionante, dizendo, né, que a única coisa errada no país é o juro acima de 12%. A única coisa que hoje impede o dólar de chegar a R$ 7,00 é esse juro elevado. Imagina se a vontade política do Lula fosse feita pelo Banco Central. O real não existiria mais nesse momento. Agora, falar disso, obviamente, é chover no molhado. Eu tenho tratado desse tema aqui no canal há muito tempo. Se você me acompanha, você sabe disso. Mas hoje eu quero falar também da canalice da grande mídia, que fez o favor aqui, né, olha só, de inclusive, né, passar pano para o governo Lula. Meu amigo, me faltam palavras para descrever a canalice da grande mídia. Aqui é o do site UOL, você tá vendo, né? UOL Economia, e só para você sentir o drama, segura na cadeira. Sabe qual que é o motivo que eles colocaram aqui para o Banco Central estar vendendo dólares nesse momento? Segura, hein? Para você não cair aí, cuidado, hein? O motivo que eles disseram é: tem muito brasileiro viajando, fazendo turismo, e eles precisam de dólares, né? Então o Banco Central está colocando dólares à disposição para os brasileiros viajarem. Não é sacanagem, não é brincadeira, não é o site sensacionalista, é a mídia séria, real, né? A grande mídia, a mídia oficial aí que quer controlar a internet. É esse pessoal que está falando uma barbaridade dessas, e eu faço questão de aproveitar esse espaço para demonstrar esse absurdo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, não dá nem para pegar aqui o gráfico do Google para mostrar, porque eu acho que ele já está descontrolado, igual esteve aí uns tempos atrás, quando apareceu o dólar a R$ 6,00. Você lembra disso, né? Até compartilhei nas redes sociais, etc, né? Mas aqui está aparecendo 6,15. Então, eu acredito que não seja isso, porque o pessoal colocou 6,9. Acho que já é o gráfico distorcido mais uma vez por causa desse turbilhão aí. Mas chegou a R$ 6,09, fechou nesse patamar mesmo com o Banco Central vendendo 4,6 bilhões de dólares numa sentada só, né? Tem as formas aqui em que isso foi vendido, tem toda uma questão. Eu até já havia falado anteriormente, né, que o Banco Central faria uns tipos diferentes aí de vendas, né? Então quase bateu 6,10. De fato, né? Uma alta de quase 6 centavos, praticamente 1%, e é o maior valor nominal da história de novo. O dólar está quase que diariamente batendo o recorde, estabelecendo novas altas, né? Então, quando o Banco Central interviu a primeira vez, o dólar chegou a ficar estável, mas depois subiu de fato aí, né? E realmente a coisa desandou por completo. Logo que houve a abertura do mercado, o Banco Central chegou vendendo 1,6 bilhão de reais das reservas internacionais, somando tudo aí, quase 10 bilhões já foram vendidos para nada. O dólar está no seu recorde, ou seja, não resolveu e não vai resolver. O Banco Central, como bem diz o Fernando Urrich, está enxugando o gelo. Isso não vai sanar o problema, não vai resolver a alta do dólar, porque a causa, nós sabemos bem
qual que é, né? Então, logo na abertura, o Banco Central vendeu 1,6 bilhões de reais das reservas aqui, né? E depois, no meio da manhã, ele fez a venda aqui, né, de 3 bilhões de reais com compromisso de recompra, né? E já tinha até anunciado que faria essa operação, mas havia sido anunciado uma venda menor, né? Então, aqui, no final das contas, 4,6 bilhões de reais. O Ibovespa, é claro, caiu também de novo, né? 0,84%. É o menor patamar desde 26 de junho, o terceiro pregão seguido em que o Ibovespa termina com queda, né? Então o pessoal aqui fala do mercado internacional. É claro que sim, o mercado internacional interfere nessa situação também, mas é o que eu sempre digo, né? É nesses momentos que a gente vê o problema de termos uma situação interna tão fragilizada, tão instável. Justamente você ter uma economia bem quadradinha, né? Bem fechadinha, estabilizada, as instituições funcionando bem, o governo não fazendo maluquices, não fazendo traquinagem, isso torna a economia robusta o suficiente para suportar choques externos com mais resiliência, porque você não consegue controlar. O governo brasileiro não consegue controlar o que o Fed vai fazer. O governo brasileiro não consegue determinar para onde que a guerra da Ucrânia vai, para onde que a situação em Israel vai. O governo brasileiro não consegue determinar o que os países da OPEP vão fazer. Então, são situações externas, geopolíticas, internacionais, que fogem ao controle do Brasil. O que o Brasil pode fazer é controlar aquilo que lhe compete para tornar a sua economia mais resiliente, de forma a suportar choques externos. Só que a economia brasileira está em frangalhos, está completamente descontrolada por causa desse desgoverno. Ninguém sabe, nem o próprio governo sabe para onde que vai caminhar, para onde as suas ideias econômicas vão levar o Brasil. Todo mundo batendo cabeça no gabinete ministerial do Lula, Câmara dos Deputados, o Senado caminhando numa direção, o STF na outra, aquela bagunça institucional completa. Então, a economia brasileira por si só já está extremamente fragilizada e ela própria eleva o risco Brasil. Aí vem qualquer ondinha, qualquer marola, para usar a linguagem do Lula, externa, aí acaba de vez com a situação, né? Por isso que o Brasil está tão suscetível a qualquer sopro que o Fed dá lá nos Estados Unidos, né? Qualquer que o Donald Trump fale, aí o Brasil já vira um turbilhão também. Mas isso aqui não é culpa do exterior, não. Culpa é do Lula, realmente, que abriu a boca de novo, né? O mercado estava até tranquilo enquanto o Lula estava internado ainda, o pessoal torcendo os dedos e etc, né? Cruzando os dedos, né? Mas aí o Lula deu uma entrevista para o Fantástico, falou um monte de bobagem, um monte de insanidade. Ó, a moto estragando meu vídeo, para variar, né? Sempre acontece, né? É impressionante. Mas enfim, o Lula falou um monte de barbaridades nesse sentido aqui e inclusive criticou, é claro, a política monetária do Banco Central, né? Falou aqui que a única coisa errada nesse país é a taxa de juros, que está acima de 12%. Não há nenhuma explicação para isso. Não há nenhuma explicação para isso. Olha a cotação do dólar, seu animal. Você não viu a cotação do dólar desde que você deu entrada no hospital, não? Sua anta. Aí, a inflação está em torno de 4%, né? Perto de 5% é em torno de 4%. Em torno de 4% é 4,05%, 3,9%, alguma coisa assim, né? Quase 5% não é em torno de 4%, né? Completamente controlada. Não está controlada, Lula, pelo amor de Deus. Então, ele diz aqui que esse aumento na taxa de juros é uma irresponsabilidade. O governo federal não tem irresponsabilidade, não. O governo tem compromisso aqui com as contas públicas, né? Engraçado isso aqui que o Lula falou, realmente. Só que o grande problema dessa fala nem é tanto, né? O Lula dizer que essas asneiras sobre questões fiscais. O problema é o seguinte: Gabriel Galípolo, meu xará, assume o Banco Central daqui a 2 semanas, supostamente com o compromisso de seguir aumentando a taxa Selic. E aí nós vemos o Lula criticando abertamente essa taxa Selic nas vésperas do indicado por ele assumir o mandato. O que o mercado interpreta disso aí? Que o Gabriel Galípolo não vai continuar essa política de subida de taxa de juros. E tá cheio de indicados do Lula lá no Copom atualmente. Então o mercado já está precificando que a Selic
pode ficar estável ou pode cair na próxima reunião. Imagina se isso acontecer, meu amigo. Para quanto que o dólar vai, né? R$ 7,00 é pouco. Essa é a verdade, né? Mas, embora isso seja óbvio para mim, para você e para mais um monte de gente, a grande mídia tenta dar uma passada de pano realmente aqui para o governo. No caso, o UOL Economia, né? O senhor Alexandre Novaes Garcia que publicou isso logo de manhã. Eu vi isso cedo e não acreditei, né? Mas ele falou que o Banco Central vendeu aqui os 4,6 bilhões e tudo mais, né? A moeda norte-americana operou aqui em leve alta, né? Uma leve alta de quase 1%, né? Um novo recorde. Mas vai vendo. Ele explicou aqui o que foi feito, né? O leilão, depois aqui a operação com compromisso de recompra e tudo mais, né? Então aqui as operações estão sendo realizadas. A venda de dólares não está segurando a cotação do real, né? Do dólar em relação ao real, está subindo aqui de forma geral, né? Lembrando que ele escreveu isso de manhã e tudo mais. E aí começa a passação de pano, né? Não, o Banco Central vendeu menos dólares na gestão do Lula, porque na época do Bolsonaro o Banco Central vendeu 113 vezes, né? Então, até o início de dezembro, só tinha sido vendido dólares aí pelo Banco Central para conter a cotação em agosto desse ano, né? Então tá vendendo muito menos que o Bolsonaro, tá tranquilo, tá sussa. Dólar a R$6? Tá sussa, né? Pelo menos não é o Bolsonaro, né? Aí colocou aqui, olha a explicação, meu amigo. Destaque para isso aqui. Leilões de linha são comuns ao final de cada ano. A iniciativa busca atender a procura de moeda para atender a casas de câmbio e potenciais turistas com viagens marcadas para o exterior. Olha como o Banco Central é atencioso para com os turistas, né? Exatamente no momento em que o dólar atinge e ultrapassa R$6 e fica nesse patamar, não volta mais, aí o Banco Central vende dólares, né, para atender a casas de câmbio. Olha como o Banco Central é gentil com os turistas, né? E não, o Banco Central tá sussa aqui, ó, 360 bilhões de reais. Vendeu só 10 aí e tem dinheiro pra caramba, tá tranquilo, tá favorável para o Banco Central, né? Ai, ai, a forma como a grande mídia passa pano para o Lula, eu não digo nem mais que é engraçada, não tem graça, mas é obscena, é uma obscenidade isso aqui. É a prostituição da grande mídia como raras vezes foi vista nos últimos tempos, né? A gente acha que não vai se surpreender mais com a canalice da grande mídia, mas fica difícil. Agora, o que realmente não surpreende são os recordes negativos do governo Lula. Mais uma vez, o dólar quebra barreiras, né? Por enquanto, tem tempo ainda esse ano, tem muitos pregões para o dólar atingir novos patamares. E se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito da moeda norte-americana, vou deixar este vídeo recomendado aqui para você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.